Quanto tempo o coração leva para saber que o sinônimo de amar é sofrer? E é com esse trecho de um clássico brasileiro que vamos iniciar o episódio de hoje. Mas antes, roda a vinheta. Fala, Fran. Você tá muito romantizada nesse podcast, hein? Você só fala de amor, relacionamento agora. Então vou fazer uma pegadinha para você. Você falou que o sinônimo de amar é sofrer. E qual é o antônimo de amar? Você tá querendo me pegar, né? Uma pegadinha. Mas eu vou te falar que eu sei que é o desprezo. Exatamente, exatamente. Você sabe por que eu estou colocando isso aqui? Porque muita gente chega para mim e fala que o antônimo, o oposto, né, de amor é o ódio. Na verdade, o ódio é outro sentimento, né? O antônimo, ou o oposto do amor é o desprezo, né? Então, muito bem, Fran. Gostei de ver, viu? Há uma linha muito tênue, né? Entre o É, amor e o verdade. ódio. Mas aí já é papo para um outro episódio. É outro episódio, não de hoje. Mas assim, hoje a gente vai falar sobre o mito do amor romântico. Então, realmente, eu estou muito romantizada, mas vamos entender como esse romantismo se dá, né? Primeiramente, eu acho importante a gente trazer aqui um pouquinho sobre o que é o amor. O amor, ele não é um conceito universal. Então, ele é objeto de estudo de várias áreas, antropologia, sociologia, como também a psicanálise. E cada área vai enxergar o amor de uma forma diferenciada. Não só cada área, mas também dentro da própria psicanálise, por exemplo, a gente pode achar várias definições, vários pontos de vista. Vou dar até um exemplo. Eu estava fazendo um curso com relação ao amor, e nesse curso tem dois professores e pesquisadores psicanalíticos que são super renomados aqui no Brasil e que eles trazem muitos pontos de divergência, mas também muitos pontos de convergência. Tem alguns pontos de convergência, olha que interessante. Alguns pontos de convergência que eles trazem são de maneiras até mesmo diferentes, vão por caminhos totalmente diferentes, mas convergem no mesmo ponto. Uhum. Então, o amor, ele também vai depender da sociedade no qual a gente está inserido, vai depender da nossa cultura, né? Então, esse amor, ele não é natural. Ele não está garantido a gente somente porque a gente está vivo. E aqui eu te convido a pensar no amor, no amor voltado também a nós mesmos. Em que sentido? Nós estamos sempre em busca de quem nós somos. Então aqui eu quero falar de um amor próprio, não de um amor próprio pensado no senso comum, um amor próprio modinha, vamos dizer assim, mas um amor próprio de construção. Porque a gente é um construto do outro. E o que isso quer dizer, né? Quando a gente nasce, a gente traz um pedaço da nossa mãe pra gente. A gente nasce a partir de um outro. A gente tem a mãe, a gente tem o pai, nem que seja biologicamente falando, né? Biologia, porque ser pai e ser mãe é diferente de ter aquele pai e aquela mãe como questões biológicas. Mas enfim, a gente veio de algum lugar. Então a nossa história, ela se inicia muito antes do nosso nascimento. Até mesmo muito antes da nossa própria concepção. Porque a nossa história começa com a história de vida daquelas pessoas que nos antecedem, né? Então, assim, quando a gente olha para nós mesmos, de uma certa forma, a gente está olhando para um pedaço do outro que ficou na gente. Para um pedaço das outras pessoas que a gente vai convivendo com um pedaço do tempo. Então, esse nos amar é, ao mesmo tempo, amar alguém, amar uma outra pessoa. Então, eu acho que é essa perspectiva que eu gosto de ver dentro da psicanálise e que coaduna muito com a Anna Sui, que é uma autora, assim, que eu super admiro. E ela tem uma frase
que eu acho extremamente interessante, que eu vou ler para vocês. Amor é movimento em busca de uma completude que nunca se dá por completo. E o que isso quer dizer? Aí eu vou trazer um questionamento primeiro, para vocês pensarem. Existe alma gêmea? Existe a tampa da minha panela? Existe a metade da minha laranja? O que você acha, Elvio? Então, eu vou olhar essa não completude, né, que você está falando aí, mas de várias maneiras diferentes. Eu vou pegar um monte de possibilidades da gente entender isso daí. A primeira possibilidade, eu vou lá na nossa Grécia Antiga, vou lá na mitologia grega, para falar um pouquinho do mito de Aristófanes. O que é um mito de Aristófanes? É uma, ele é baseado numa festa que aconteceu nos anos 400 a.C., que o Aristófanes estava presente nessa festa, claro. Nessa festa também estavam presentes Sócrates, Platão, que era discípulo de Sócrates, né? E o Aristófanes ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele escreveu um diálogo que é chamado de O Banquete. Nesse diálogo, ele diz o seguinte, que nós éramos seres completos, seres com duas cabeças, quatro braços, quatro pernas, dois sexos, nós éramos seres completos. Só que esses seres que eram totalmente femininos, masculinos, eles eram andrógenos, eram todos, o que acontece? Eles eram seres muito fortes. E esses seres fortes, devido à nossa completude, foi quebrado pelos deuses, ele foi seccionado pelos deuses. E os deuses fizeram com que esses seres completos fossem divididos ao meio. E aí começa a não completude. Esses seres divididos ao meio, o que passou a acontecer? Nós passamos a procurar a nossa outra metade, aquilo que tinha sido tirado de nós, que é justamente o que você acabou de falar agora. Então, observe, desde a Grécia Antiga, que isso que você acabou de dizer já é um objeto de estudo, de análise, de percepção. Aonde está a minha outra metade, já que eu fui seccionado, já que eu fui quebrado, já que eu fui partido, né? Vamos dizer assim. Mas isso significa o quê? Significa que nós vivemos com essa sensação da falta, que a gente acabou de dizer. Vamos trazer isso para o mundo atual. Vamos botar isso no mundo atual. Vamos esquecer um pouquinho agora a Grécia Antiga. Se a gente for pensar através da nossa origem, né? E aí você teve uma fala interessante, né? Que a gente começa a partir da nossa imagem de mãe, etc. Essa aí é a pegada do Lacan, né? Isso é o que o Lacan trouxe para a gente. Então, se a gente trouxer para o mundo de hoje, o que acontece? Através da nossa origem, da relação entre mãe e filho, ou seja, nós nascemos a partir de alguém. Como é que a gente pode trazer isso, então? Essa mesma falta, essa mesma não completude. A gente traz aqui uma frase da Françoise Doutor, que o livro a gente vai deixar aqui no episódio, e essa frase é muito interessante. Ela diz o seguinte: é só na aparência que a criança se separa da mãe. Na realidade, ela só se separa de uma parte de si mesma que ficou dentro da mãe. É exatamente isso, né? Continuando ainda no mundo atual, é exatamente isso que liga a gente nesse mito do Aristófanes e liga também a gente nessa forma que o Lacan trouxe a figura do grande outro. Quem seria o grande outro? O grande outro seria a figura da mãe, e que essa figura, na verdade, é a figura que a gente vai buscar durante toda a nossa vida desde o nascimento. A gente vai buscar a figura do grande outro passando pela formação do nosso eu, passando por quem nós de fato vamos ser, criação da nossa personalidade, mas observe, independente de qualquer coisa, a gente sempre vai buscar na nossa vida atender a figura do grande outro, ou seja, a figura da mãe. Essa é a visão psicanalítica
mais forte que a gente tem. Existem outras, né? Existem as visões freudianas, da Melanie Klein, mas eu acho que essa figura que o Lacan traz para a gente é a que mais faz sentido para essa forma que a gente está abordando aqui a não completude. E pensando nisso e levando em consideração a nossa cultura pop atual, eu diria que o mito do amor romântico, muitas vezes, ele é traduzido pelos contos de fada. E esses contos de fada dizem para a gente o quê? Que o amor é um sentimento eterno, que o amor é incondicional, que o amor é perfeito. E aí eu te pergunto, Fran, tá certo? Os contos de fadas estão certos? Tudo isso que a gente está falando aqui da eternidade, incondicionalidade, perfeição, é isso mesmo? Não existe o felizes para sempre. Desculpa, Esse não foi sintomático, né? Assim, mas não existe. pois é, pois é. Enfim, eu eu vou tentar colocar meu posicionamento aqui, vou fazer uma análise psicanalítica, obviamente, mas eu também vou tentar colocar o meu posicionamento no sentido de que eu não sou o tipo de pessoa que acha que a gente tem que racionalizar tudo. Então é legal ter o conto de fada ali. Eu acho que a gente também tem que ter essa questão de uma fuga da realidade, vamos dizer assim. A gente não precisa problematizar tudo o tempo todo, dado que a gente compreenda o que aquilo quer dizer, o que aquele cenário está querendo nos passar. Então, por exemplo, vou confessar que eu não sou muito fã dos contos de fada, não. Mas eu aprendi a ler lendo um conto de fada, por exemplo, né, que era A Branca de Neve. Eu lembro que foi um livro que eu li bastante quando eu estava aprendendo a ler, a escrever e tal. Mas, por incrível que pareça, eu nunca fui uma pessoa muito romantizada que meio que, tipo assim, nossa, vou esperar o meu príncipe encantado vir me resgatar aqui, porque eu sou uma princesa frágil e indefesa, sabe? Então eu acho que é importante a gente ver que aquilo dali é uma ficção, é só uma coisa para você sair um pouco ali dessa sua realidade, que às vezes é um pouco dolorida, né? Então vamos abstrair, vamos fugir para outro lugar. Enfim, esse é o meu parêntese da minha opinião, vamos dizer assim, embasada na psicanálise. Mas o que a psicanálise também nos traz, né? Que o Felizes para Sempre, como eu falei, ele não existe. Você vê que tanto em filmes hollywoodianos quanto nos contos de fadas, quando termina esse Felizes para Sempre, não tem uma continuidade, não mostra o que aconteceu depois. O que será que aconteceu depois? Será que esse Felizes para Sempre realmente ocorreu? Ou será que o príncipe não traiu a princesa? Será que eles não tiveram discussão? Será que não teve aquela briga típica porque fulano não lavou a louça, porque deixou o copo jogado na sala, porque manchou o móvel, sabe? Então, assim, é importante a gente compreender que um relacionamento saudável não é feito entre duas pessoas completas e perfeitas. Um relacionamento saudável é feito justamente de duas pessoas incompletas, de duas pessoas faltantes. Por quê? Se eu me completo, se eu me basto, para que eu vou ter um relacionamento? Já Exato. começa por aí. Se eu me completo em demasia, como diz a Ana Sui, ela fala exatamente isso. Se eu me completo em demasia, eu não preciso do outro para estar junto comigo. Eu nem me Ao aguento. mesmo, oi? Eu nem me aguento. Sim, ao mesmo tempo, se eu preciso do outro para suprir minhas faltas, aí também vai dar ruim. Porque a gente não tem ninguém que consiga suprir todas as nossas faltas. É cansativo. Ninguém está disposto a tentar suprir todas essas faltas, né? Então a gente é um encontro de dois seres que faltam, de dois seres que nunca vão se encaixar perfeitamente, mas que a gente pode usar um cálculo matemático aqui, vamos dizer assim, de que a gente pode somar um ao outro, a gente pode desenvolver juntos, através dessas faltas e através também do que a gente é. Então nós somos uma soma de quem nós somos
e muito mais de quem nós somos. Deu para compreender o que eu quis dizer, Elvio? Sim, sim, deu para compreender, sim. Não, eu tô pensando aqui duas coisas que você falou, duas coisas importantes. Eu sempre digo para todo mundo que a matemática está presente em tudo na vida. Você acabou de me falar que a matemática também está presente no amor. Então, assim, eu acho que a matemática está presente em tudo que a gente faz, está presente na música, por exemplo, que poucas pessoas acreditam, mas a gente prova que a música é a matemática. Você acabou de dizer que a matemática também está no amor. Vou usar isso a meu favor agora. E a outra coisa que você falou também, que é muito interessante, a gente começou a falar do mito, né? A gente começou a falar do mito do amor perfeito, né? Vamos dizer assim. Essa coisa do conto de fadas, essa coisa que a gente está falando agora de será que o príncipe traiu a princesa, enfim, alguma coisa desse jeito, aquilo que a gente vê no conto de fadas, eu diria que é uma cena instagramável, é uma cena perfeita, né? E realmente essa perfeição não existe. Como é que a gente desconstrói isso, né? Como é que a gente desmonta isso de uma forma razoável, não é desmontar de qualquer forma, né? Eu acho que assim a primeira coisa que a gente poderia pensar para a gente desconstruir esse mito da perfeição do amor seria a gente reconhecer as nossas raízes, né? Seria a gente reconhecer de fato como é que esse mito foi construído, né? Como é que ele foi criado e como ele se manifesta na nossa cultura. Você falou, eu li o livro da Branca de Neve para aprender a ler. E, de alguma forma, isso fica em você. De alguma forma, isso fica preso em você e você acaba trazendo isso para a sua vida. Não a leitura, mas aquele cenário que você viu lá no conto da Branca de Neve. E eu acho que o importante nisso daí, nesse reconhecimento das raízes e como isso foi criado, a gente volta para o que nós já falamos aqui, que a perfeição não existe. Né? Eu acho que se a perfeição não existe, já é um primeiro caminho andado para isso. A gente precisa também compreender, nesse desmonte do mito, que o amor dá trabalho. O amor não é alguma coisa que vem, se instaura na nossa vida e a partir de agora viveremos felizes para sempre. Não é desse jeito que a coisa funciona. A gente tem um sentimento bastante complexo dessa completude que não é uma completude de fato, que você acabou de dizer, e isso varia em intensidade durante todo o tempo. A forma como a gente está nesse relacionamento, ela vai variar durante todo o tempo que a gente tem o relacionamento. E eu acho que tem dois esforços que são muito importantes aí. O primeiro esforço é do entendimento e o segundo esforço é da comunicação. E eu queria chamar a atenção aqui para a comunicação, fazendo uma metáfora que eu sempre coloco na clínica, eu sempre coloco para as pessoas quando eu estou conversando isso, que é a história que todo relacionamento tem um contrato. Esse contrato é fictício, esse contrato é um contrato, vamos dizer assim, virtual. Né? Mas nesse contrato, o que a gente faz? Na nossa cópia do contrato, a gente coloca as cláusulas que o outro deve seguir. E o outro coloca na cópia dele do contrato as cláusulas que eu devo seguir. Só que eu não digo para o outro o que é que eu escrevi e o outro não diz para mim o que é que ele escreveu. Então, o que acontece? A gente passa a ter um relacionamento, se a comunicação não for muito bem feita, a gente passa a ter um relacionamento de expectativas, onde a gente espera que o outro se comporte de uma forma que ele não sabe qual é e vice-versa. Né? Isso é uma confusão. Então, comunicação é um negócio importante. Um outro ponto seria a gente reconhecer as nossas necessidades de autoconhecimento. Isso é uma coisa muito difícil, porque assim é preciso que a gente tenha um estágio de maturidade bastante grande para que a gente chegue a esse ponto. A gente precisa entender quais são as nossas próprias necessidades, quais são os nossos desejos, para que a gente possa se autoconhecer e comunicar ao outro quais são as cláusulas do contrato, que foi o que a gente acabou de falar aqui agora. Reconhecer que o outro não é perfeito, você acabou de dizer isso, né? Não existe perfeição, então a gente tem que reconhecer que o outro não é perfeito, assim como nós também não somos, e parar de idealizar essa relação perfeita, essa pessoa perfeita, que nada vai
nada vai fugir daquilo que está na minha expectativa, nada vai deixar de ser do jeito que eu acho que vai ser. Então, não dá para fazer isso. Nós somos seres errantes. Você sempre fala isso, né? Aliás, eu peguei esse termo de você. Nós somos seres errantes, mas você concorda que é muita responsabilidade para uma pessoa só suprir todas as necessidades? É preciso que a gente tenha ajuda, né? Será que aquela pessoa que está na nossa relação, ela vai conseguir suportar emocionalmente e vai ficar do meu lado se eu for tão exigente dentro dessa perfeição que não existe da forma que a gente está falando aqui? Não, acho que não, né? Acho que não seria isso que acontece. E o último ponto que eu queria trazer é que a gente precisa valorizar a individualidade. Você já comentou isso também antes aqui no episódio, mas eu vou frisar mais uma vez. Namorar é muito bom, mas será que não tem outras coisas para a gente fazer? Não tem outras áreas da vida para a gente colocar esse nosso desejo de amor, essa nossa atenção? A gente tem amigos, a gente tem o trabalho, você falou isso lá no início do episódio, a gente tem a família. É, o amor romântico, ele não é uma questão de sobrevivência e sim do nosso desejo. Então, existem outras formas de amor, como já dizia o Lulu Santos, né? Não existe só uma forma de amor. Eu acho que é por aí que a gente tem que seguir. Pegando um pouquinho do que você falou, eu gostaria de fazer um convite para mais prático, vamos dizer assim. Se você está se identificando com o tema, para você pensar um pouquinho a respeito, que é sobre essa questão de será que é justo com a outra pessoa eu querer que ela me complete por inteiro? Eu quero que, se você puder, nesse momento, você feche os olhos ou mentalize isso de alguma forma. Se coloque no lugar do outro, no sentido de que você é a pessoa que precisa se dar por inteiro para o outro. Como que você se sente nesse lugar? Você se sente confortável? Se você se sente sobrecarregada? Se o outro te diz o seguinte, eu preciso de você para eu ser feliz, qual é a sensação que vem? Você se sente bem com essa frase? Ou você se sente responsável pelo outro, né? Ou será que é uma carga que te afeta emocionalmente? Então eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Você gostaria de ter essa carga sobre você? Eu acho que quando a gente faz um movimento de tentar compreender como que é, quando a gente faz esse movimento contrário, né, de se colocar ali no lugar do outro, a gente consegue compreender melhor quais são os sentimentos, quais são essas emoções. Eu já me coloquei nesse lugar. Eu já devo ter falado aqui milhares de vezes, porque essa história minha é mais cantada do que tudo. Mas eu já coloquei nesse lugar de que eu idealizava um outro. O amor é idealizar, não tem jeito, né? A gente idealiza uma pessoa, mas eu idealizava de uma forma não saudável, vamos dizer assim. Então eu fazia tudo que eu pensava que ia deixá-la feliz, para que eu não perdesse ela, mas eu perdi porque eu não tinha nada para oferecer. Né? E a frase de Lacan foi muito colocada em prática na minha vida. Eu estava dando ao outro algo que ele nem me pediu, algo que ele nem queria. E que eu idealizei que ele queria isso, né? Então, assim, claro, o outro é muito importante na vida da gente. É claro que a gente pode ser companheiro, dar carinho, isso é importante, a gente tem que querer isso do outro também. Não é porque a gente não procura a metade da laranja que a gente tem que aceitar qualquer coisa por aí, né, El? Porque tem umas coisas também que não dá pra aceitar, né? Tipo, a gente tem que ter nossos limites. Exato. Mas é ter esse movimento de reflexão. Quais são os meus valores imprescindíveis? Eu acho isso muito importante de pensar também. Você até falou que ia usar isso, né? Que o amor é matemática. Isso já me falaram que eu não sou romântica por causa disso, mas realmente é uma matemática, sabe? É uma soma de dois que se transformam em três, que eu brinco, né? O nós e cada indivíduo colocando o amor de casal, né?
de duas pessoas. Ainda tem os outros tipos de amor que a gente não vai adentrar, que a gente já pode adentrar qualquer dia no outro episódio. Mas assim, é importante a gente pensar o que é importante pra gente e se a gente vai abrir mão de certas coisas. Porque às vezes quando a gente abre mão de valores que são importantes pra gente, às vezes não. Eu acredito que é uma das poucas coisas que a gente pode falar sempre. A gente tá abrindo mão de quem a gente é. A gente tá abrindo mão da nossa identidade. A gente tem que desenvolver coisas na gente, é claro. Mas a gente tem que desenvolver para ficar melhor. E não pelo outro, mas para nós mesmos. Mas, Elvio, eu me empolgo, né? Quando eu falo de relacionamento. Quer falar alguma coisa? Quer adentrar em mais alguma coisa Não, aqui? eu vou fazer só um comentário aqui e vou devolver para você encerrar o episódio. Eu acho que tudo isso que você acabou de falar agora leva a gente a pensar em duas hipóteses. Se a gente não observar o que você acabou de dizer, né? Se a gente não observa, por um lado, a gente pode estar no caminho da ruptura do relacionamento, ou a gente pode estar no caminho de um relacionamento abusivo. Eu acho que são dois caminhos quase que assim certos de que vão acontecer se a gente não tiver um pouco dessa matemática positiva, né? Agora falando sem tanta brincadeira, mas se a gente não tiver um pouco dessa matemática positiva e desse entendimento que você acabou de dizer agora do relacionamento. Pode Sim. encerrar. Para encerrar o episódio de hoje, eu vou pedir licença para ler uma coisa que eu escrevi. Assim, eu escrevi correndo, não é correndo no sentido assim, não foi escrito com o intuito de publicar nada disso. É uma escrita minha durante um estudo. E eu gostaria de ler, que eu acho que é um compilado de tudo que a gente está falando aqui, de outras questões que a gente também viu em outros episódios que a gente tem, né? A gente tem um episódio já sobre desamparo, sobre dependência emocional, que se a gente pensar, a gente pode fazer um link muito grande, né, Elvio, sobre tudo isso que a gente está Com conversando. certeza. Vou deixar aqui no card para vocês. Mas vamos lá. Falar de amor é algo que se aprende. É falar de si a partir do outro, falar do outro a partir de si, se transformando em um outro. Aqui, damos uma pincelada no amor próprio, pois quando nos amamos, amamos a parte do outro que está em nós. Além disso, o amor requer intimidade, sendo que esta começa quando compartilhamos nossas fraquezas, nossas lacunas, nossas vulnerabilidades. Episódio no card também, hein? Quando temos o apoio do outro e não o outro como uma âncora, vivemos em um relacionamento saudável. Quando chegamos em casa e sentimos um alívio ao vermos quem amamos ou de estarmos com nós mesmos, vivemos um relacionamento saudável com o outro ou com a gente. Então aí vem uma pergunta. Você quer viver em busca de um amor idealizado ou de um amor real? Eu queria terminar com essas palavras. E aqui a ideia de idealizado, talvez eu vou até me corrigir na hora que eu tô lendo, porque, de novo, isso eu já falei, todo amor tem uma idealização. Ele não é 100% real. Mas aqui o idealizado, eu acho que eu quero dizer mais no campo da utopia, né? Da perfeição, de algo inalcançável. Então, às vezes, é melhor a gente abraçar essa imperfeição do que a gente ficar tentando chegar a algum lugar que a gente não vai chegar nunca, né? Enfim. Então é isso, Elvio, o meu encerramento de hoje. Eu gostaria de agradecer por todo mundo que está assistindo nosso episódio, os nossos episódios aqui do podcast, né, Elvio? É muito importante pra gente esse movimento. E eu espero que vocês estejam gostando. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Compartilhe para aquelas pessoas que você acha que vai gostar do assunto de hoje. Particularmente, eu acho que é um assunto que às vezes causa um pouco de dor, né? Que a gente realmente pega em certos desconfortos, mas a gente só cresce a partir desses desconfortos. É necessário os incômodos, né? Que também tem aqui no card. Fala. Não sei se a gente já falou desse, mas tem aqui
Tem no card não, tem aqui no podcast, vou deixar no card o episódio sobre incômodo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.